Oi, tudo bem? Eu sou Cadu Lemos e no nosso Flow Drops de hoje eu quero falar desse quase um ano e meio de pandemia que eu venho acompanhando e trabalhando para líderes e equipes em várias organizações, buscando adaptações, ajustes e mesmo a criação de culturas organizacionais mais verdadeiras, mais conscientes. E eu queria hoje, nesse vídeo, dividir com você alguns pontos que eu considero que sejam realmente importantes para o entendimento daquilo que pode ser uma verdadeira cultura de flow. Chegou o momento, na verdade nós estamos, passou da hora até, de entender que saúde mental e bem-estar, eles são fundamentais. Para quê? Para um desempenho e um envolvimento sustentáveis dentro da nossa vida profissional e também pessoal. Depois do ano passado, você provavelmente está passando por níveis diversos de esgotamento, com a sua família, com você, com a sua equipe, com os colegas de trabalho, com as pessoas demorando mais tempo para fazer as coisas, entregando, às vezes, trabalhos com qualidade diferente daquilo que seria o ideal, ou simplesmente se sentindo menos presentes, com uma série de demandas mais divididas aqui e ali, ansiosas, e por muitas vezes com estresse e burnout. Aliás, os números de burnout são assustadores. Antes da pandemia giravam em torno de 32% da força de trabalho do global e hoje estão em mais de 70%. E é claro que você pode tentar pressionar mais a equipe, o time, cobrar a turma para compensar a perda de produtividade, vamos recuperar o tempo perdido. Mas olha, eu posso te dizer uma coisa, isso não vai trazer resultado bom não. A cultura do mais rápido, maior, comando e controle, morreu, mas para muita organização por aí, muitos líderes, muita gente, ainda é o único jeito que eles sabem fazer. Então, trazer mais facilidade, mais fluidez, mais leveza nos ambientes, onde a confiança seja a base do cotidiano, da equipe, das pessoas, é a melhor maneira de ajudar para que todo mundo possa começar a se recuperar desse esgotamento e voltar ao seu melhor. Então, para isso tem algumas dicas, Primeiro é saber dizer não. A gente tem que aprender a dizer não. Isso é uma coisa que todo mundo fala por aí, mas ninguém faz, na hora do vamos ver. Uma das principais causas do esgotamento são as pessoas que têm muito o que fazer e não sentem que tem tempo suficiente para fazer o que ela tem, tirar da frente, E quando elas se concentram naquilo que é mais importante, são mais seletivas, ou seja, elas sabem dizer não. Então, se você não só está se tornando mais produtivo, quando você está nessa hora, mas também você está criando tempo para recarregar sua própria energia e trazer sua criatividade para fora. Então, seja produtivo e não apenas seja ocupado. Vamos acabar com esse negócio de glamourizar a agenda cheia, dizer que não tem tempo para nada, achar que é bacana, estar ocupadíssimo, minha vida é uma loucura. Foco e atenção sustentada são artigos de luxo, especialmente hoje em dia, nesse mundo com tantos estímulos externos, a gente não precisa falar dessa maquininha que nós estamos segurando na mão, e também internos, quando a gente fica pensando no passado, ruminando aquilo que aconteceu ou ansioso pelo futuro. Segunda coisa, você tem que ser corajoso, se desconectar de tempos em tempos. Todo mundo já viu e já viveu esse filme. Tem mensagem de WhatsApp, não para, reunião de Zoom uma atrás da outra, o telefone toca, aqui a demanda, eu não consigo me desligar, o meu chefe está em cima. Incentiva seus colegas, chefe, equipe, para se desconectar algumas vezes ao dia. Faça mais pausas, eu venho falando disso há muito tempo. Bloqueie alguns determinados horários da agenda do dia onde não tem reunião e não pode ter reunião, almoço, essas coisas, e usa para você, protege sua agenda. Pensa em momentos para você. Tenta fazer reuniões de 45 minutos, não de 1 hora, para ter 15 minutos, para você poder cuidar das coisas. Outra coisa, estimula o erro. Quando a gente pensa em reduzir esgotamento, é reduzir a sensação de pressão sobre a equipe, sobre a gente mesmo. E pressão de fracasso pode ser uma das piores de todas. Aquela coisa do errei e tal. Então a gente tem que trabalhar para quê? Para criar uma cultura onde fracasso, erro, etc., não só não seja punido, mas seja aceito, seja compreendido e até mesmo comemorado, celebrado, porque errar traz aprendizados que são fundamentais. Então a gente tem que aprender não só a dizer não, como a aceitar o erro. Mas o importante é errar em coisas diferentes, Olha, eu quero dizer que ativar o estado de flow pode ser definitivamente a chave para a plenitude e para a saúde mental, porque estar em flow significa estar num estado em que o desempenho ideal é possível. E se o seu time, se você experimenta o flow,
a rotatividade, né, a mudança das pessoas, as reclamações das pessoas, dos colaboradores, né, mesmo as suas, elas vão se reduzir. O trabalho passa a ser fonte de alegria, de crescimento pessoal. A empresa vai se tornar um lugar no qual as pessoas estão ansiosas para fazer parte. Diferente de algumas aí que estão já dizendo que tem que voltar todo mundo a trabalhar, aquelas coisas, né? Nos últimos anos, várias escolas de desenvolvimento de gestão, né, as business schools, têm descoberto e mesmo redescoberto as teses do professor Mihai Csikszentmihalyi. E a razão para isso é o fato de que as organizações capazes de fomentar e sustentar o estado de flow de longo prazo para os seus colaboradores, para os seus times, elas podem contar com padrões elevados de desempenho. Para líderes que promovem o flow, aquelas pessoas que realmente se preocupam com resultados financeiros no sentido mais amplo do termo, não é só lucro imediato, e sim como consequência, né, a primeira prioridade é eliminar os obstáculos ao flow em todos os níveis da organização, né, substituindo as práticas e políticas que são projetadas para tornar o trabalho mais agradável. Quando você consegue fazer essa substituição, essa troca, você está forjando uma cultura de flow. Os benefícios do flow na nossa vida privada, pessoal, eles são inevitáveis, né? Eu vejo isso toda hora comigo e com os meus alunos, meus mentorados. Por que então promover o flow dentro de uma organização passa a ser uma coisa importante? Ora, para começar, porque no trabalho, nas atividades produtivas, é onde a gente passa 70% da nossa vida adulta. Isso representa mais ou menos 90 mil horas da nossa vida. Eu vou citar alguns benefícios que acessar o estado de flow gera no ambiente de trabalho. O flow concentra a sua atenção naquilo que é importante e positivo. Quando você está em flow, você fecha a autoconsciência, né? aquele senso de self, de dividido você e o resto do mundo, né? Aquela ruminação, a divagação, o devaneio que fica no negativo, né? Fica pensando no passado, ou sofre por um futuro que não aconteceu ainda, não chegou ainda. Né? Você se concentra na tarefa em questão, né? Aquilo que você está fazendo, e vai considerar aquilo que você está fazendo como aquilo em si já é gratificante. Você não precisa mais nada, é só fazer aquilo, já é legal. Você não está pensando naquilo que você está lembrando de inadequado, coisas que estão pendentes na sua lista de tarefas, quanto tempo você simplesmente vai levar para se livrar disso aqui, né, dessa tarefa que você está fazendo. Você não vem isso na tua cabeça. O flow, ele pode te levar a um desempenho melhor. As pesquisas que a gente acompanha há muito tempo, elas descobriram que um dos principais benefícios do flow é justamente que ele pode aprimorar o desempenho humano em todos os segmentos do trabalho, todos, e mesmo da criatividade. Então nós estamos falando de trabalho, de esporte, de hobby, de arte, do que for, né? Das relações humanas. Com o flow, você também pode obter resultados melhores e de forma mais rápida. O flow acelera o aprendizado e o desenvolvimento das habilidades. Porque o flow acontece quando a gente domina alguma coisa, só quando a gente domina uma atividade, uma habilidade, uma competência, os indivíduos que estão buscando continuamente novos desafios para encontrar o flow, eles aumentam as suas capacidades, suas competências, seus skills, suas habilidades e também a sua confiança naquilo que eles estão fazendo. O flow pode dobrar a produtividade. As pesquisas aí mostram que o executivo, ou os colaboradores, ou empreendedores, pessoas em geral, em média, ficam num estado de flow por apenas 5% no dia de trabalho. E isso porque as condições aparecem assim, surgem. Né? Se as condições fossem adequadas para aumentar a experiência de flow, por exemplo, condições conscientes, voluntárias, estruturadas, e aumentar para 15%, por exemplo, a produtividade vai dobrar. O flow, ele ensina você a enfrentar desafios. A vida é confusa, difícil, complicada, ainda mais agora, né? No meio dessa pandemia. Nada é fácil e o tempo raramente está do nosso lado. Mas se a gente estiver esperando o momento ou a circunstância perfeita, ideal para fazer, enfrentar aquele desafio, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai chegar. Esse momento perfeito nunca vai chegar. E o flow ensina a gente como é que a gente pode se sentir confortável, vencendo, suplantando desafios que podem ser grandes e pequenos, porque também é no ganho marginal que a gente transforma a vida em momentos assim, em determinadas circunstâncias que dependem de grandes transformações, é no pouquinho a pouquinho que a gente vai implementando. Né?
E a vida pode ser assustadora, difícil, e é, mas o risco e a recompensa andam de mãos dadas. E a recompensa pode ser encontrar o seu estado de flow perfeito, sabendo esses pequenos passos e ajustes. O flow aumenta o prazer e a criatividade. Ele não só aumenta a criatividade no momento em que a atividade está sendo feita, né? Como na verdade ele treina a gente como estar mais aberto à descoberta, mais curioso, mais aberto à inovação. Essa questão da curiosidade é chave, tá, pessoal? Curiosidade é a base do lifelong learning, da aprendizagem ao longo da vida. E durante o flow a concentração é tão intensa que alguma coisa acontece no nosso cérebro. A gente acaba obtendo benefícios daqueles químicos, né, neurotransmissores, hormônios que induzem prazer, aumentam o desempenho. Eu falo bastante sobre isso, sobre a neuroquímica e neuroelétrica do flow. E quando isso acontece, a gente fica menos crítico, mais capaz de conectar ideias diferentes, mais corajosos para imaginar novas possibilidades, novos jeitos de fazer. O flow é diferente do prazer, porque ele potencializa a nossa capacidade de descobrir novas maneiras de pensar, de ser, de fazer, enquanto a gente também cresce nesse processo. E a gente gosta muito da experiência do flow, não porque ele seja fácil ou até mesmo confortável, até não é muitas vezes, mas porque ele permite realizar algo que vale a pena para a gente, que tem significado para a gente. O flow é a melhor experiência de eustresse. Já ouviu falar em eustresse? Eustresse é o estresse bom, o estresse positivo. É aquele que ajuda a pessoa a reagir de forma positiva às situações de mudança e de desafio. E aí isso acontece, o estresse, porque o organismo produz adrenalina, né? Que dá aquele ânimo, aquela energia para tornar a pessoa mais criativa, mais produtiva. O cortisol que dá o alarme para você ficar ligado, foco, vem, e aí as coisas acontecem. Flow e stress são estados mutuamente exclusivos, não tem um com o outro. Tá? O flow pode ser descrito como a experiência definitiva do estresse positivo, não do negativo, do eustresse. O que é o estresse? É a resposta cognitiva positiva a fatores de estresse. É aquilo que ajuda a gente a ter uma sensação de realização, de significado, de esperança. O eustresse ele surge quando a gente está totalmente presente, focado em enfrentar um desafio e se sentindo entusiasmado, animado ao fazer aquilo. Lembra do quadro do Csikszentmihalyi, da relação desafio-habilidade? Isso está lá. A experiência reflete quase exatamente a definição de flow. Eles andam muito juntos. Flow é aquilo que o Abraham Maslow, que é contemporâneo do Csikszentmihalyi, chamava de peak experience. Os momentos mais desafiadores, porém mais compensadores, felizes, alegres da vida que a gente vive quando eles acontecem. Olha só. E isso, pessoal, tem a ver com o que nós vamos fazer essa semana agora na mini websérie Flow e Energia, que é a partir de amanhã, dia 28, começa com 3 aulas online gratuitas e é um convite especial que eu quero fazer para você, porque eu vou falar em detalhes sobre como que a gente pode manter as nossas reservas plenas, mesmo em dias intensos de trabalho, de desgaste, além de gerenciar melhor as nossas 4 energias, física, mental, emocional e espiritual. E com isso tudo ajudando a diminuir o estresse. Isso acontece porque eu vou falar sobre o acesso ao estado de flow, né? Que é essa grande ferramenta, esse grande antídoto para o estresse e para o burnout. Então vem junto, que o flow esteja com você, um ótimo domingo e uma ótima semana e vamos nos ver na mini websérie Flow e Energia. Te espero lá. Até breve.